Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a esse lindo jogo de banheiro, que é o jogo de banheiro Margarida, que vocês têm pedido bastante. E eu estou muito feliz em poder confeccionar esse jogo aqui com vocês, depois de anos, né, que vocês vêm pedindo, e então agora finalmente vai sair. Na videoaula de hoje, eu estarei explicando para vocês o tapetinho, tá? Ele ficou muito lindo, eu vi que vocês gostaram bastante dessa cor, né, que é o verde militar. Eu vou estar passando para vocês. Nós já temos aqui no canal o jogo de tapetes, que é o jogo de cozinha, tá vendo? E aqui eu vou estar regravando novamente esse tapetinho com vocês, porque ele tem algumas alterações. Eu tentei melhorar também, fazer que ele fique, né, mais uniforme, mais certinho, e também vou estar usando aqui fio 6, né? Lá no jogo de tapete de cozinha, eu utilizei o fio 8, né? E nesta peça, nós vamos estar utilizando o Barroco Max Color fio 6 da Círculo na cor 5718, tá? Então, se você for fazer no fio 6, seria interessante você acompanhar a videoaula aqui comigo, porque tem algumas diferenças, como eu falei para vocês. No fio 6, ele fica um pouquinho mais maleável, tá? Do que no fio 8. Então, caso você queira fazer um trilho de mesa, é super recomendado, tá? Ele fica muito bem, é um caimento muito bom. Mas, se acaso você queira confeccionar no fio 8, você também pode. Eu sempre fiz esse modelinho no fio 8. Foi raras vezes que eu fiz com o fio 6, porque o fio 8 ele dá uma estrutura, né? Uma estrutura boa, porque ele é todo vazado, então ele vai ficar mais firminho. Mas aqui também fica uma peça muito bonita, bem uniforme, tá? Para que seu tapete fique assim retinho como o meu, eu dou a dica da técnica de blocagem, tá bom? Então, no finalzinho do vídeo, eu tô ali falando para vocês fazerem a técnica, para que se os pontos se acertem e fique bem certinho, tá? Então, pessoal, em relação, né, à quantidade de materiais, pela minha base, nós vamos utilizar 3 novelos do fio 6 de 400 gramas, esse de 452 metros, tá? Ah, Vanessa, eu vou comprar o barbante e o barbante, ele é diferente, né? Ele é por quilo. Então, um exemplo, o barroco, ele é 100% algodão. Então, se você for pegar a quantidade do barroco para somar com um barbante, o barbante ele pesa mais porque ele tem resíduo, tá? Então, o que que eu indico? Se você for utilizar barbante, compre aquele novelo grandão de 1 quilo, sempre mais de 1 quilo, tá? Pode ser que dê, pode ser que sobre, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui com o Max Color e eu vou utilizar 3 novelos. Quer usar o barbante, você tenha pelo menos aí 1 quilo, 1,2 kg, tá bom? Vou estar pesando agora com vocês o tapetinho, quanto que ele está pesando. O meu tapetinho, ele está pesando 482 gramas, tá? Ele já está com a aplicação e a aplicação foi feita com cola quente, mas você pode utilizar a cola jeans, da Acrylex, pode utilizar a cola universal, a que você tiver aí à disposição. Lembrando que se você quiser costurar também, você pode. Eu nunca precisei costurar esse jogo, todas as vezes que eu vendi, as clientes nunca retornaram falando que descolou, tá? Mas, se você quiser, você pode estar costurando. Bom, para confeccionar o fio 6, nós vamos utilizar a agulha 3,5 soft da Círculo. Na videoaula eu vou estar usando a Clover, mas se você não tiver acesso, como eu sempre falo, pode utilizar a soft 3,5, tá? Nós vamos precisar de tesoura para os arremates, né? E também vamos utilizar 2 margaridas, já tem a videoaula disponível para você aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link tudo no comentário, tanto da margarida quanto do raminho também. O raminho nós vamos utilizar 4 raminhos, 2 margaridas e 4 raminhos. Voltando a falar aqui um pouco do nosso tapete, ele ficou na medida de 85 centímetros de comprimento e 55 de largura, tá? Eu alterei um pouco o tamanho, porque a gente trabalhou com o fio 6, então o fio 6 ele fica um pouco menor que o fio 8, então eu alterei o tamanho, né, se for comparar com a videoaula do jogo de cozinha, certo? Tem uma dica para passar para vocês. Eu confeccionei aqui no total de 39 carreiras para fazer que o bico bata certinho, tá? Mas se você fizer no total de 40 carreirinhas dessa de bloquinho,
não vai precisar fazer alteração aqui na parte, né, das argolinhas do bico russo. Nesse, eu precisei fazer porque faltou, eu não sei se faltou ou sobrou 2 pontos. Então, como eu já fiz a peça, né, eu já tô passando aqui para vocês, que vocês podem confeccionar com 40 carreiras, que aí o bico bate certinho e não precisa fazer alteração. Mas, se você quiser fazer com 39, igual eu fiz aqui, vai ter alteraçãozinha, mas é bem mínima e eu explico também na videoaula tudo certinho, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem. Todos esses materiais vocês vão encontrar lá no site do Armarinho São José. E logo eu estarei trazendo para vocês a videoaula do tapetinho do vaso, tá? Nosso jogo vai ser 3 peças, tapete pia, tapete do vaso e a capinha do vaso sanitário, certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem da videoaula, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. E é isso, bora lá para a nossa videoaula. Bom, pessoal, para iniciar então o nosso tapetinho, você vai trabalhar aqui um cordão no total de 63 correntinhas, ok? Feito a 63, ignora a laçadinha da agulha, você vai voltar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na correntinha de número 8, você vai acrescentar o seu primeiro ponto alto, fazendo um ponto em cima da correntinha número 8. Então, você vai ficar aqui, ó, 2 correntinhas de intervalo, 3 para dar altura de um ponto alto e 2 correntinhas de espaço, tá? Novamente, fazemos 2 correntinhas de intervalo e pulamos 2 de base. Entra no terceiro e faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 de base, entra no terceiro e faz um ponto alto. Nós vamos trabalhar até o finalzinho da nossa carreira, fazendo um ponto alto separado por 2 correntinhas e pulando sempre 2 correntinhas de base. Vamos ficar no total de 19 bloquinhos como este. Certinho. Completei aqui, então, e fiquei no total de 19 bloquinhos, tá? Agora, nós vamos para a nossa segunda carreira, que nós vamos fazer no total de 5 correntes para virar. 1, 2, 3, 4 e 5. Viramos aqui o trabalho, dou uma laçada, entro no primeiro ponto aqui, ó, do bloquinho, fazendo o primeiro, tá? 2 correntes, vem para o próximo bloquinho e adiciona um ponto alto. E você vai trabalhar dessa forma toda a sua carreira, até chegar lá no final, fazendo ponto alto sobre ponto alto, separado por duas, né, correntinhas. Olha, ficando essa telinha assim. Certo, pessoal? Trabalhei aqui, ó, bloquinho sobre bloquinho, e aqui no finalzinho, ó, que a gente tem essa argolinha maior, né, com correntinhas, você vai fazer 2 correntes de separação, dá uma laçada e vai contar aqui, ó, 1, 2, na terceira você entra e faz o seu último ponto alto. Então, ele fica assim, ó, dessa forma. Aí, para virar, você vai subir novamente com 5 correntinhas, vai virar a peça e vai seguir na próximo ponto alto, ó, ponto sobre ponto, e segue a sequência de 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, tá? Essa base, ela é bem simples, você vai poder trabalhar, né, a quantidade que você quiser, conforme o tamanho do tapete que você queira, tá? Lá no vídeo do jogo de tapete margaridas, eu fiz com uma quantidade menor, eu acredito que foi 35 carreiras, já que nesse tapetinho eu vou trabalhar 39 carreiras, tá? Eu quero ele um pouquinho mais comprido do que o que tá lá naquela videoaula. Lembrando que lá eu trabalhei com fio 8 e aqui eu estou trabalhando com fio 6, tá bom? Então, eu quis fazer ele um pouquinho maior para não ficar tão pequenininho, beleza? Bom, então, a gente vai trabalhar dessa forma, vamos seguir, né, carreiras de ida e volta, até nós completarmos 39 carreirinhas, tá? E não arremate o fio pra gente poder dar continuidade. Ok, pessoal, trabalhei aqui toda a minha base, olha como que ela ficou bem comprida, tá vendo, ó? Fui subindo no total de 39 carreirinhas, tá? Ela ficou bem compridinha. E conforme você vai trabalhando, gente, você vai alinhando a peça assim, tá?
por ser uma telinha, aqui a parte do meio, ela tem tendência a encolher. Aí, você acerta, tá bom? Vai acertando para ficar bem uniforme assim, tá? Agora, nós vamos dar sequência. Aqui, eu terminei o meu último bloquinho da carreira 39, eu fiz uma correntinha, tá? E tá vendo aqui, ó, na cabecinha do ponto alto mesmo, eu vou voltar e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, ok? Agora, nós vamos trabalhar a lateral, que é bem simples também. Para cada bloquinho desse, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos. Então, você vai vir aqui no primeiro intervalo e faz um ponto baixo, o segundo ponto baixo, tá? Aqui nós temos 3, porque eu fiz um em cima do ponto alto, que é para fazer a viradinha depois. Aqui eu tenho o segundo intervalo, um ponto baixo, segundo ponto baixo. E assim você vai descer toda essa lateral, tá? Fazendo 2 pontos baixos para cada intervalo, até chegar ali na viradinha da sua peça, tá bom? Dessa forma, olha como que vai ficando. Ok, desci, ó, trabalhei toda a lateral, certinha. Agora, a gente chegou aqui na viradinha, ó, tem o fiozinho do início, seguro ele aqui. Certo, pessoal? Aqui nós temos esses 2 pontos baixos da lateral, você vai entrar aqui, ó, e vai fazer o terceiro, como se ele fosse aqui o do cantinho, tá? E aqui os outros 2 dessa lateral. Então, aqui nesse bloquinho, nós ficamos com 5 pontos baixos, tá? E aí, você vai virar a sua peça e vai entrar aqui, ó, no próximo intervalo. Aproveita escondendo o fiozinho inicial e faz os 2 pontos baixos. Terminou? Vem para o próximo e vai fazendo dessa forma. Igualzinho a gente trabalhou nessa outra lateral, nós vamos repetir aqui, fazendo sempre 2 pontos baixos para cada intervalo. E na viradinha, nós vamos fazer 5 pontos baixos, 2 desse lado, um no meio e 2 desse lado, tá? Aqui, a gente fez o primeiro dentro da correntinha, então, aqui já tem 3, aí eu só venho com mais 2 para completar, tá bom? Então, assim, a gente vai dar toda a volta e fazer essa repetição nos outros 2 cantos que falta, ok? Ok, pessoal, trabalhei, já dei a volta na minha base, tá vendo que só de eu ter dado essa volta de ponto baixo e dado uma esticadinha na peça, ó, ela já se alinhou mais, tá? Então, cada vez que a gente trabalhar a carreira de ponto baixo, ela vai se alinhando mais. Chegando aqui no último bloquinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, porque eu já tenho 3, né? 2 da lateral e o do meio. E aqui eu tenho esse do meio. Você vai fazer da maneira que você quiser, tá? Tem gente que sabe fazer o acabamento sem deixar a marcação. Eu tento, né, sempre fazer, mas é um pouquinho difícil. O tradicional é a gente entra aqui e faz um ponto baixíssimo, tá? Eu gosto de fazer assim, porque quando eu faço esse ponto baixíssimo, ele forma aqui uma alcinha, né? Então, agora, nós vamos trabalhar 6 carreiras de ponto baixo. Nós já trabalhamos a primeira e vamos para a segunda. A diferença da segunda carreirinha é que aqui é onde a gente tem esses 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar o primeiro e o segundo normal, e sempre no terceiro, que é esse aqui, ó, que a gente fez no cantinho, ele vai ter um aumento de 3 pontos baixos nele, no mesmo lugar. Para quê? Para formar o biquinho aqui do nosso tapete, tá? Então, como aqui, ó, é início, né? Eu só vou fazer 2 e o terceiro eu faço no final, tá? Sempre assim. Então, aqui mesmo onde eu fiz um baixíssimo, eu faço uma corrente e aqui, ó, tá vendo? A alcinha de trás, eu coloco um ponto baixo, no mesmo lugar, o segundo ponto baixo. O terceiro, eu vou colocar quando eu voltar, tá? Quando eu finalizar, eu coloco o terceiro aqui nesse lugar. E vou trabalhar aqui a minha lateral. Bem fácil, você vai vir no próximo ponto, pegar a laçadinha por trás, tá vendo, ó? E faz um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Não aperta, tá? Tenta levar os seus pontos na mesma intensidade até o finalzinho da carreira, para que o seu trabalho não fique demarcado, porque se você aperta, ele abre um buraco aqui, ó. E não é essa a intenção é que os pontos sejam leves e uniformes, tá? Olha só,
E eu vou trabalhar toda essa extensão, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas a laçadinha de trás. Mais uma lateral completada, agora aqui nesse canto, vou fazer junto com vocês também. Tem 5 pontos baixos, eu vou trabalhar 1, 2, e aqui eu tenho o terceiro. Nesse terceiro, eu vou colocar 3 pontos baixos. Uma dica, aqui atrás do ponto, ele tem 2 laçadas. Se você quiser introduzir a agulha pegando as 2 laçadas, a da frente fica livre da mesma forma, tá? E pode dar uma segurança para que não abra o ponto quando você fizer os 3 pontos baixos, tá bom? Olha, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Não apertei, fiz bem suave o ponto. Agora, eu venho aqui, ó, a minha lateral menorzinha, tá vendo? E vou seguir adiante, trabalhando ponto sobre ponto, pegando apenas a laçadinha de trás. Ok, completada aqui mais uma volta. Olha só, gente, tá retinho, tá? Lembra que eu falei pra vocês, ó, a cada carreira você vai alinhando, ele fica cada vez mais certinho, tá bom? Então, aqui, para finalizar, novamente eu vou completar esses 2 pontos daqui do intervalo, ó. Faço o primeiro, o segundo. O terceiro eu tenho que completar aqui, que eu já fiz 2, lembra? Então, você vem aqui, ó, e faça o terceiro ponto baixo, bem suave, para não repuxar a peça, tá bom? E aqui, ó, você tem o primeiro ponto para fazer o baixíssimo. Quando eu faço baixíssimo, eu pego as 2 laçadas, porque automaticamente nasce essa argolinha aqui, tá? Faço uma corrente e agora que tá o segredo para vocês continuar as outras carreiras, porque são no total de 6 carreiras de ponto baixo. Então, eu vou passar para vocês, ó. Aqui no início, vocês sempre vão fazer, deixar, né, um para trás. O aumento, ele sempre vai ser no ponto do meio, tá vendo? Exatamente aonde eu fiz esse ponto baixíssimo. Aqui são 3, ó, 1, 2, 3. Aonde eu fiz o baixíssimo, eu vou repetir, pegando apenas a laçadinha de trás aqui, ó. Eu vou repetir um ponto baixo e 2 pontos baixos, porque o terceiro eu faço na volta, tá bom? Só aqui nesse início, né, de carreira que a gente trabalha dessa forma. Mas, gente, se ficar difícil para vocês, pode fazer da maneira de vocês. O importante é ter o aumento de 3 pontos baixos, tá? E vou descer a minha lateral novamente, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, pegando sempre a laçadinha de trás do ponto, tá? E vou descendo assim. Eu vou descer novamente até aqui o próximo canto, para mim repassar com vocês o aumento de 3. Beleza, pessoal, chegamos aqui, ó, no segundo canto, tá? Você vai ver, temos esses 2 pontos baixos aqui dessa lateral, vamos trabalhar. E agora, aqui nós temos esses 3 pontos baixos que foi feito aqui no canto. Você vai fazer o primeiro ponto, um ponto para ele, e o segundo, que é o do meio, tá? Você vai fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Entra, faz 1, 2 e 3, tá? Então, tá vendo, ó? 3 pontos baixos na carreira anterior. Na terceira aqui que nós estamos, eu fiz o mesmo processo e trabalhei sempre no ponto do meio, ó. É 1, 2, 3, então no de número 2 eu sempre faço o aumento, a repetição de 3 pontos. E isso vai até o final das 6 carreirinhas de ponto baixo, você sempre vai fazer. Aqui é quando você vir na próxima, ó, tem 1, 2, 3. Você vai trabalhar o primeiro e aqui, ó, o do meio você vai fazer os 3 pontos baixos e assim em todos os cantos, tá? Só aqui no início, né, que tem aquela diferença. A gente inicia com 2, no mesmo lugar aonde era para ser 3, aumento, e na volta eu finalizo com o terceiro aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Nós vamos trabalhar dessa forma por 6 carreiras. Nós já trabalhamos aqui 1, 2 e estamos na terceira. Finaliza a terceira, depois vem com a quarta, a quinta e a sexta, tá? E eu volto aqui mostrando para vocês. Não se esqueçam dos aumentos, tá bom?
Ok, pessoal, completei. Trabalhei as 6 carreiras. Olha como que está aqui a lateral, tá bem certinha, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, tá vendo, ó? Fica bem certinho. Quanto mais carreirinhas de ponto baixo nós vamos trabalhando, ela vai se acertando, tá? E olha, você vai abrindo aqui a parte do bloquinho e sua peça vai acertando. Dá aquela puxadinha aqui, né, nos cantinhos para os pontos se assentarem certinho, tá? Então, não tem erro. Eu fazia muito no barbante e o barbante dava a firmeza, né? Porque ele era um pouquinho mais áspero, mais durinho. E o Max Color já é mais macio. E eu não tive dificuldade de fazer, deu super certo. Eu espero que vocês também tenham conseguido. 6 carreirinhas de ponto baixo trabalhada. Quero reforçar aqui com vocês, ó, o fechamento, porque talvez se você não contar, fecha faltando ponto, tá? Então, vamos contar por aqui, ó. Na primeira carreira de ponto baixo, nós temos a lateral, que é 2 pontinhos baixos. Na segunda, fizemos 1, 2, 3 e fechamos o baixíssimo. Na terceira, ó, seguindo a linhagem, 1, 2, 3, 4, e aí vai subindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o quinto a gente sempre faz dentro do aumento, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Aí, seguindo a mesma linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Sempre terminamos assim, tá bom? Ó, seguindo a linha aqui, ó, desses 2 pontinhos baixos, para vocês não se perderem. Agora, eu vou estar refazendo aqui, ó, esse acabamento junto com vocês, para que vocês não tenham dúvida, tá? Então, eu trabalhei seguindo aqui essa linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o de número 7 vai aqui dentro, para formar o aumento de 3 pontos baixos. Então, eu tenho um, o segundo tá escondidinho aqui, ó, e o terceiro. Entro no segundo, faço um baixíssimo, e vou caminhar sobre o terceiro, e vou sair aqui no quarto, tá? A nossa carreira agora, nós não vamos trabalhar esses 3 pontos baixos do aumento. Então, você vai fazer uma correntinha no mesmo... E aqui nesse mesmo ponto, você vai voltar e vai fazer um ponto baixo. No próximo, pegando as 2 laçadinhas e o terceiro. Aqui no terceiro, você vai acrescentar mais um no mesmo lugar. Então, aqui nós já temos 4. Aí, vem para o próximo, quinto, sexto e sétimo, tá? Então, apenas aqui, ó, no terceiro, eu coloquei 2 no mesmo lugar. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base no de número 5, coloco o meu ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar, ao invés de 7 pontos baixos, né? Às vezes eu troco, gente, eu falo alto, mas é baixo, no total de 10, tá? Apenas aqui nesses cantos que nós trabalhamos 7. E nas laterais são 10 pontos baixos, porque nós vamos fazer o tradicional bico russo. 2, 4, 6, 8, 10 pontos baixos. 6 correntinha. Pula 4 pontos de base, entra no quinto e inicia a sua contagem de 10 pontos baixos, tá? E assim, nós vamos trabalhar toda essa lateral, fazendo 10 pontos baixos, 6 correntinhas e pula 4 pontos de base, tá? Ficando assim, apenas aqui no canto que a gente faz uma quantidade menor. Chegando ali no próximo canto, eu retorno com vocês. Ok, pessoal, chegando aqui no finalzinho, fiz as 6 correntes, eu vou pular 1, 2, 3, 4, entro no ponto de número 5 e vou trabalhar aqui, ó, 2, 3, 3, 4. E aqui nesse número 4, eu coloco o aumento, mais um pontinho baixo, e aí sobra 2. Completo, que vai dar no total de 7 pontinhos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque nós fizemos aqui no quarto 2 pontos no mesmo lugar. Essa alteração, ela fica nas 2 pontas da lateral maior. É esta daqui, tá? Então, tem uma alteração aqui e outra aqui, para ficar bem discreto. Então, aqui nessa lateral, sem contar a ponta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas de 6 correntes, tá? E aqui nós vamos virar
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai pular os 3 pontinhos baixos do canto, vai entrar no quarto e vai trabalhar 7 pontos baixos, ó, vai ficar assim, ó, abertinho mesmo. Aqui, né, nessa lateral menor, né, a gente não faz alteração nos 7 pontos baixos, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vem trabalhar o 7 normal. Vamos ver, 2, 4, 6. O de número 7, faz as argolinhas. 6, pula 4 de base, entra no de número 5 e vai trabalhar aqui os pontos baixos de 10, tá? Até você chegar ali no outro canto. Então, você vai fazendo. Ok, trabalhei aqui, ó, na lateral menor, sem contar o canto, 1, 2, 3 argola, tá? E agora, nós vamos para o canto. Vou fazer aqui, ó, 7 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 e 7. E me sobrou os 3 pontinhos aqui do canto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo esses 3 pontos, venho no quarto e vou iniciar aqui os meus 7 pontos baixos. Então, aqui, ó, eu já saí da lateral menor, tá vendo? E vou para a maior. E lá na maior, eu vou fazer a mesma alteração aqui do canto, que é colocar um aumento nessa parte que são 7 pontinhos baixos, tá? Fiz 3, eu posso colocar aqui no terceiro ou no quarto o aumento, você que escolhe o lugar, tá? Aí, eu fiquei com 4 baixos, agora eu tenho 5, 6 e 7, tá? E aí, você volta a trabalhar 6 correntinhas e fazer a sequência de 10 pontinhos baixos, tá bom? Por que que tem essa alteração? Para poder bater os cantos do nosso trabalho. Bem aqui na lateral, ela sobra não, falta, né? 2 pontinhos para poder concluir. Então, eu faço esse aumento, né, lá nos 2 lados, para poder bater e terminar exatamente aqui, ó, né? Não faltar ponto, ficar 7 igual dos 2 lados e terminar exatamente aqui nessas 3 pontinhos do aumento, tá? Então, pessoal, nós vamos dar a volta assim. Você vai trabalhar a lateral toda fazendo 10 pontos baixos, não se esquecendo dessa lateral maior que tem o aumento. E aqui na parte menor não tem aumento, você vai seguir normalmente 10 aqui no meio e aqui nos cantos 7 pontinhos baixos. Prontinho, pessoal, dei toda a volta na minha peça. Agora aqui para terminar, fiz os 7 pontos baixos. Aqui na lateral menor, eu não preciso fazer aumento, porque bate certinho, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Aqui eu tenho, né, a lateral maior com 7 pontos baixos. Eu entro no primeiro e faço um baixíssimo, unindo aqui essa argola, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar o bico, né, aqui na lateral maior. Os cantos, nós vamos trabalhar com 12 pontos altos, tá? Eu já tô avisando, porque a gente só vai fazer ele depois, 12 pontos altos. Já nas laterais, serão 10 pontos altos. Aqui, que nós temos apenas 7 pontos baixos, você vai ter o primeiro, caminha para o segundo, ó, com ponto baixíssimo, faz uma corrente e no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, agora, nós vamos trabalhar por 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Por que 5? Caminhamos sobre o primeiro e deixamos o último, tá? Apenas aqui perto do canto. Feito isso, você vai vir para a argola e vai trabalhar 10 pontos altos. Vamos conferir 2, 4, 6, 8, 10, tá? Agora, você esquece o que a gente fez aqui no canto, que eu pulei apenas um ponto de base no início e no final. Nessa parte que temos 10 pontos baixos, eu pulo 2,
Pulo 2, entro no terceiro e vou trabalhar, ao invés de 5 pontos baixos, agora são 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixei 2 no início e deixo 2 no final sem trabalhar também. Dou uma laçada, entro na argola e vou trabalhar 10 pontos baixos, pontos altos, perdão. E você vai trabalhar assim toda extensão dessa lateral maior. Quando chegar lá no canto, eu retorno com vocês, tá? Vai trabalhando assim, ó, para cada argolinha, 10 pontos altos. Certo, gente? Trabalhei aqui, ó, as 6 argolas dessa lateral. E agora eu tenho aqui o meu canto, ó. Aqui eu tenho 7 pontos, então eu pulo apenas um, venho no próximo e faço 5 pontos baixos, um para cada ponto de base, deixando um sem trabalhar aqui no final também, tá? Dou uma laçada e aqui nessa ponta, tanto nessa quanto nas outras 3, né, que é 4 pontas, ao invés de fazer 10 pontos altos, nós vamos fazer 12. Eu gosto de fazer 12 aqui porque é o canto do meu tapete. Então, às vezes eu posso fazer 10? Posso, mas ele dá uma repuxada. E quando eu coloco, né, esses 2 pontinhos a mais, fica bem melhor o bico dos cantos. Então, por isso que eu coloco 12 ao invés de 10 aqui. E dá super certo, sempre fiz a mais nos cantos. Vamos ver, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Vou colocar mais 2. Isso, depois ele fica bem bonitão e não fica repuxando o canto, tá? Pulo um ponto de base, venho no segundo e vou trabalhar aqui 5 pontos baixos. E deixo o último sem trabalhar. Feito isso, volta para a próxima argola e trabalha a sequência de 10 pontos baixos, tá bom? Então, pessoal, só quis mostrar essa parte aqui para vocês. Apenas aqui nos cantos são 12, mas na lateral toda do seu trabalho, né, é 10 pontos altos cada argola. Aqui na lateral menor também, ó, vai ser 10, 10, 10, chegou no canto, é 12, tá bom? Então, vamos lá completar mais essa carreira. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, meu tapete, ele tá aqui na bancada, tá vendo? E tá retinho, tá? Então, agora nós vamos para a sequência do bico. Ok, pessoal? Então, olha como ficou certinho, né? Igual mostrei para vocês. Aqui eu trabalhei meus 12 pontinhos altos e prendi com baixíssimo, ó, bem aqui no primeiro ponto baixo inicial, certo? Bem aqui. Entro e faço um ponto baixíssimo. Aqui nesse canto, nós vamos pular um pontinho, que é o primeiro, e o último, tá? Então, você caminha para o segundo, com ponto baixíssimo, faz uma corrente no mesmo lugar, adiciona um ponto baixo, certo? Vamos trabalhar o segundo e o terceiro. Ficamos aqui, ó, com 3 pontinhos baixos. Pulei o último e vamos aqui direto para o bico. Vamos dar uma laçada, entra por trás do primeiro pontinho alto, passando o fio sobre ele e vai fazer o primeiro ponto alto, certo? Uma corrente de separação. Feita a correntinha, você vai dar 2 laçadas, porque agora vamos trabalhar ponto alto duplo, certo? Entra no segundo ponto, por trás, e vai fazer o seu ponto alto duplo. Uma corrente, novamente 2 laçadas, entra no terceiro, faz o terceiro ponto, uma corrente, 2 laçadas, entra no quarto e faz o seu quarto ponto, tá? E aqui, gente, antigamente eu fazia, né, todos eles com ponto alto duplo normal. Só que pro bico ficar mais pontudinho, aqui, quando eu vou fazer o quinto e o sexto, eu faço com ponto alto triplo, tá? Mas você pode manter o ponto alto duplo. Como que é esse ponto alto triplo? É 3 laçadinhas, entra aqui, ó, no quinto ponto e trabalha, ó, passando de 2 em 2 laçadas. Observe que ele ficou um pouquinho mais alto que este. Uma corrente, vou fazer o meu segundo ponto alto triplo. Passa as 2 laçadas, as 2 segunda, as 2 terceira e finaliza. Agora, você vai observar,
Fizemos um ponto alto, 3 pontos altos duplo e 2 pontos altos triplo. Vou voltar a trabalhar 3 pontos altos duplos, tá? Uma corrente, 2 laçadinhas somente. E vou fazer esse ponto alto duplo por 3 vezes, igual no início do bico, ó. O segundo. E agora o terceiro. Fiz 3 pontos altos duplo, faço a corrente e vou finalizar o último com um ponto alto comum. Então, você vai observar que eu fiz a mesma sequência até chegar no ponto alto triplo e depois eu repeti aqui desse lado. Então, ele fica com essa ponta mais altinha, tá? É opcional, se você quiser fazer todos com ponto alto duplo, também dá pra fazer. Aqui na parte do ponto baixo, que a gente já tem 6 baixos, né? Diferente daqui, você vai pular o primeiro, entra no segundo. Mais um. E você vai ficar aqui com 4 pontos baixos. Eu pulei o primeiro e não vou trabalhar aqui, ó, o último. Novamente, dou uma laçada, inicio com ponto alto normal, uma corrente e vou trabalhar os 3 pontos altos duplo. Depois dos 3 pontos altos duplo, você vai seguir a sequência do ponto alto triplo, tá? Deixa eu chegar aqui. É bem fácil. Ó, 3 pontos altos duplo, uma corrente, uma, duas, 3 laçadas, e vai fazer aqui um ponto alto triplo. Novamente, uma corrente, 3 laçadas, ponto alto triplo, uma corrente, volta trabalhando duplo e finaliza com um ponto alto normal. Aqui dá a sequência de 10 pontos, tá? Então, lembrando, 1 é ponto baixo, 3 é ponto alto duplo, 2 é ponto alto triplo. Aí, você retorna com 3 ponto alto duplo e finaliza com um ponto alto normal, tá bom? Nós vamos trabalhar assim toda a lateral. Chegando na parte do bico, eu volto com vocês. Do bico, assim, do canto, tá? Prontinho, eu trabalhei toda a lateral maior. Chegando aqui, ó, no bico do nosso tapete, aqui nós temos a quantidade menor de ponto baixo, vamos pular o primeiro, entra no segundo, aí você vai ter um conjunto de 3 pontinhos baixos, tá? Pulando o primeiro e o último. Dou uma laçada, aqui no primeiro, você vai trabalhar um ponto alto normal, uma corrente, 2 laçadas, e agora você vai trabalhar pontos altos duplo. Como aqui no canto, esse bico, ele tem 12 pontos altos, então, você vai aumentar a sequência de pontos altos duplo. Você vai fazer 4 pontos altos duplo, ó, uma corrente. Você fez 4. Agora, 2, você vai fazer o triplo. 3 laçadinhas na agulha e faz o triplo. Novamente, uma corrente, 3 laçadinhas na agulha e faz o próximo, tá? E aí, faz a correntinha e volta trabalhando o ponto alto duplo. E o último, a gente vai fazer ponto alto normal. Como a gente, né, nas laterais, temos 10 pontos altos. Aqui nessa ponta, nós temos 12, né, para o tapete ficar com a ponta certinha. Então, a gente acaba fazendo 4 vezes cada lado com o ponto alto duplo. Mas o ponto alto normal aqui no início e no final é apenas um mesmo, tá vendo, ó? Então, aqui a gente faz 3 pontos altos duplo. Nesse, a gente já passa a fazer 4 para poder completar os 12 pontos, tá bom? Terminou, vem aqui, pula o primeiro ponto baixo, faz o segundo, o terceiro e o quarto. O quinto fica livre, que é o último. E aí, dá uma laçada e volta a trabalhar normalmente a sua lateral com os pontos, né? 10 pontos, igual a gente veio fazendo aqui nessa lateral maior. Ok, pessoal, trabalhei toda a volta. Olha como que ficou. Então, agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Prendi com ponto baixíssimo, aqui nós temos 3 pontos baixos após o canto, certo? Prendi com ponto baixíssimo, vou caminhar até o do meio, que é o segundo, faço uma corrente, volto no mesmo lugar e adiciono um ponto baixo, certo? Sem corrente nenhuma,
eu vou para o primeiro intervalo aqui desse bico, tá vendo, ó? Onde tem a primeira correntinha. Eu entro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar assim por todo esse bico, pra gente poder vir com a carreirinha final depois, tá? E vem trabalhando as 3 correntinhas e cada intervalinho um ponto baixo. Cheguei aqui no penúltimo. E agora o último, tá? Aqui, nesse bico da lateral, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, olha. A gente vai ficar no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas, tá? E agora, a gente vai passar para o próximo bico. Aqui, desse lado, nós temos 4 pontos baixos. Aqui, a gente tinha só 3, porque é o canto, tá? Agora, na lateral, são 4 pontos baixos. Você vai pular o primeiro, vai entrar no segundo e vai fazer um ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo. Passamos, então, a ficar apenas 2 pontos baixos nessas laterais, tá? Não precisa de corrente, vem para o espaço do próximo bico, um ponto baixo. E aí, volta a trabalhar novamente, 3 correntinhas, um ponto baixo para o intervalo. 3 correntinhas e um ponto baixo para o intervalo, tá? Ficando com 8 argolas. E você vai trabalhar assim, quando chegar no canto, é o mesmo processo, tá? É um ponto baixo para cada intervalo, separado por 3 correntinhas. E aqui, você vai fazer apenas um ponto baixo, igual a gente fez aqui no início. Só na lateral, que o que muda é que são 2 pontos baixos aqui, porque temos, né, a quantidade maior de pontos baixos, beleza? Então, vamos concluir mais esta carreira. Prontinho, pessoal, trabalhei todas as argolinhas, inclusive nos cantos, ó. Nos cantos, a gente passa a ter 10 argolas. Nas laterais são 8 e aqui nos cantos, né, nos 4 cantos do nosso tapete, passa a ter 10 argolinhas, tá? Agora, nós vamos finalizar a carreira. Temos aqui, ó, o primeiro ponto baixo, né, o único, sozinho. Você entra e faz um ponto baixíssimo. Vamos direto para a primeira argola, fazemos um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 correntinhas e vamos fazer o ponto picô. Ficando assim. Próxima argola, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. O segundo ponto picô. 1, 2 pontos baixos, terceiro. Próxima argola, 2 pontos baixos. Aqui, a gente chegou bem no centro do nosso bico. Ao invés de fazer 3 correntinhas, eu faço 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seguro, volto aqui no pezinho do ponto baixo e faço como se fosse fazer o ponto picô. Venho na próxima argola, 2 pontos baixos. E fica assim, ó, esse do meio, ele fica mais altinho que os demais, tá? 3 correntinhas, ponto picô. Aí, vai ficar 3 pontos picôs com 3 correntinhas para cada lado do bico. E só no centro tem esse com as 6 correntes. Mas, se você quiser fazer com 5 correntinhas ou com 4, tá? É só para dar uma diferença ali no bico. E termina a última argola, ó, com 2 pontos baixos. Pulo esses 2 pontos de base, vou direto para a argola. Direto, tá bom? Faz o ponto baixo e começa novamente. Ponto picô. E 2 pontos baixos para cada argola, tá? E assim você vai fazendo. Quando chegar no leque maior, é da mesma forma, porém, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ser da mesma forma. Porém, aqui no leque da lateral, a gente trabalha 3 pontos picô com 3 correntinhas e fazemos o maior no centro.
Como aqui tem 10 argolas, você vai fazer 4 pontos picô com 3 correntinhas e o do meio você vai fazer com as 6 correntes, tá? Só essa diferença. Na lateral vai ficar 3 picô para cada lado e aqui no maior vai ficar 4 picô para cada lado, tá bom? Bom, pessoal, tá uma chuvinha aqui, tá bem escura a imagem, eu espero que vocês consigam ver, tá? Eu vou dar continuidade aqui no meu e já volto mostrando como a gente vai finalizar e fazer a aplicação, tá? Prontinho, pessoal, trabalhei toda a volta do meu tapete, fiz todo o bico e agora eu vou finalizar junto com vocês, tá? Aqui está a parte menorzinha e vamos lá finalizar. Aqui no meu bico maior, como eu falei pra vocês, ó, ficou 1, 2, 3, 4 picô, o picô maior de 6 correntes, 1, 2, 3, 4 picô menor, tá? Desta forma, aqui eu vou finalizar com 2 pontos baixos na última argolinha, aqui eu tenho ponto baixo inicial, eu viro o trabalho, entro por trás do primeiro ponto baixo e vou puxar essa laçadinha. Ao puxar, o fio tá aqui atrás, eu faço um ponto baixíssimo, tá? E afirma bem o ponto. Aqui, para arrematar, eu já cortei o fio, né? Eu vou passar a agulha por alguns pontinhos e vou estar escondendo ele aqui atrás para não ficar visível, né? Na parte do direito e nem desmanchar o meu trabalho. Aí, é só eu cortar o excesso e colar aqui a pontinha, tá bom? Bom, pessoal, fica bem assim, tá? A gente vai começar a aplicação do nosso tapete bem certinho. Eu vou posicionar aqui, que eu preciso forrar por baixo, e já vamos começar, então, a aplicação. Bom, pessoal, eu troquei de lugar, para mim poder mostrar para vocês, né? Olha, de longe como ele ficou bem retinho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês certinho. Lá, ó, eu já coloquei aqui um plástico, né, para forrar aqui, para não passar a cola para o meu balcão. E aqui eu vou utilizar a cola quente, tá? Para poder estar aplicando aqui as minhas margaridas. Nós vamos fazer a aplicação desse lado e depois aqui do outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Aqui tá a minha florzinha, eu vou posicionando ela mais ou menos o lugar aonde eu quero, tá? Eu não quero que ela passe, né, aqui o ponto baixo, então eu deixo uma carreira de intervalo para poder posicionar. E aí, vai vir os raminhos, né? Os raminhos também eu vou posicionando aqui só para mim ter uma noção aonde vai. E tem aqui o segundo que vem deste lado também. Ok, afastei um pouco aqui o tripé, acho que agora dá para vocês visualizarem melhor, né? Tava muito pegando só um lado. Então, depois que eu posicionei, eu vou pegar a minha florzinha de volta e com a cola quente eu vou marcar bem aqui na peça só para mim saber que aqui é um miolinho, tá? E aqui, gente, ó, é bem simples. Eu vou começar pelo centro. Meu bastão de cola tá bem quente, tá? Então, eu vou passando bem rápido aqui no centro, porque senão vai secar muito rápido. E aí, né, eu não vai dar tempo de eu colar. Então, eu passo só no centro, vou virar aqui com muito cuidado e achar o centro aqui. Certo. E eu aperto, vou apertar sem medo, porque tem um plástico aqui no fundo, né? Então, se passar, não vai pegar no meu balcão. E aperto. E agora, eu entro pra parte das pétalas. Os outros jogos meus, deixa eu puxar um pouquinho, eu colava com a cola jeans da Acrylex, tá? Então, se você não tiver, né, esta cola aí à disposição sua, você pode estar utilizando a cola quente, qualquer cola da sua preferência. O pessoal gosta de costurar também, quem quiser pode costurar. Eu não costuro, tá? Então, aqui, ó, eu vou passando essa cola quente em toda a pétala da margarida, tá? Em todinha. Ai, Vanessa, mas o tapete é vazado, vai sair do outro lado? Vai. O excesso eu tiro depois com um alicate, eu venho tirando, ó. E aqui eu posiciono essa pétala. Seca muito rápido, então eu não preciso ficar, né, com medo dela sair do lugar. Aqui eu tenho uma linhagem, ó, pétala com pétala. Então, para minha flor não ficar assim, ó, um tanto colado e o outro para cá, eu vou seguir essa linhagem.
Então, você pode observar, tem 5 pétalas pra cá e 5 pra cá. Essa aqui do meio eu vou fazer esse processo. Colei, e aí eu venho acertando ela bem certinho. Observa aqui pra ver se tá reto, né? E vou colando. Às vezes pega na mão, mas é normal, depois sai com bastante facilidade esses fiapinhos, tá? Então, eu fiz essas duas, agora eu vou fazer aqui o sinalzinho de mais, trago a pétala pra frente e venho passando a cola quente. Bastante gente pergunta se sai, eu acredito assim, que se você fizer bem coladinho, não saia, tá? Porque se você passar bem pouco, com o tempo, com certeza vai descolar. Qualquer cola, não precisa ser necessariamente essa, mas qualquer uma que você pegar e passar pouco, vai descolar, gente. Com o tempo não adianta. Então, pessoal que for fazer colando, não fique com medo de, ai, vou gastar muito. Não, gente, tem que ser bem feito, porque senão a sua cliente depois, ela não vai querer comprar mais, porque vai falar, ai, descolou tudo, né? Então, não é isso que a gente quer. Então, eu fiz aqui o sinalzinho de mais, agora eu tenho duas entre cada uma dessas para colar. E eu vou fazer isso, vou posicionando o óleo bem ergo e vou passando aqui a cola, tá? Bem simples, é bem rápido também, tá demorando um pouquinho porque eu tô explicando com calma para vocês, tá? Aqui eu fiz essa, posiciono bem certinho e dou aquela apertadinha. Agora, eu tenho essa outra aqui, passo aqui o pezinho e venho. Tá vendo? É bem fácil. Eu vou terminar de colar as minhas restantes e venho mostrar pra vocês, tá? Ok, pessoal, terminei de fazer toda a aplicação, tá? Tá bem pregadinha aqui. Agora, nós vamos para os raminhos, tá? O raminho, você primeiro vai achar o lugar que você quer que ele fique, tá? Eu procuro sempre deixar esse talinho próximo da pétala. Aí, você olha qual lado que você prefere, tudo certinho, tá bom? E aí, a gente vai começar pelo, né, vamos dizer que é o tronco, né? Aqui o caule do raminho. Então, eu vou pegar aqui ele e vou passar somente aqui, ó, nessa parte, bem rápido, porque senão ele vai secar e aí não dá tempo de eu aplicar. Passo bem. Pronto, só aqui no talinho. E aí, depois as folhinhas eu vou pregando depois da peça já posicionada. E aí, eu vou achar aqui o lugar bem certinho, ó, e você vem alinhando a maneira que você quer. Alinha bem, tá? Posicionou, belezinha, agora a gente vai partir para as folhinhas. Eu vou começar desse lado, porque aqui às vezes você não vê. Vamos ver se dá. Vamos aqui, ó, vou pegar a primeira e vou passar toda ela aqui, ó, pelo lado avesso. Vou passando. Beleza. Abro ela para ela não ficar fechada. Abro ela assim e posiciono no lugar que eu quero, tá? Para ela ficar bem abertinha, tá? Aqui eu vou já pegar a segunda e fazer a mesma coisa. Desce com a cola quente, passa em volta. Bem certinho. Vou abrir também, abro ela aqui do lado e posiciono. Bem certinho. E agora, eu vou fazer isso com essas duas e com a última aqui, tá? Prontinho, pessoal, já fiz, ó, a aplicação desse lado. Olha como que fica. Já tá praticamente seco, tá bom? E agora, eu vou fazer o seguinte, eu fiz desse lado, agora eu vou fazer esse outro lado aqui, ó, tá vendo? Tá solto ainda. Eu vou fazer o meu e já volto mostrando pra vocês, mas fica assim, bem certinho, ó, aqui tá o plástico. O excesso, gente, ó, sai bem pouco, tá? Mas quando ele sai muito, eu pego um alicate, sabe alicate de cutícula? E vou tirando o excesso que fica pra fora, tá? Mas é normal ficar.
Olha só que lindo. Então, eu vou terminar de fazer a aplicação no meu e já venho mostrar para vocês pronto e bora lá. Bom, pessoal, assim ficou a nossa peça. Eu fiz todo o acabamento. Aqui eu coloquei a minha etiqueta da Art Laser, ficou muito linda. Tem o link na descrição do nosso vídeo, caso você queira adquirir a de vocês, tá? E é isso, e ficou maravilhoso aqui o nosso tapete. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer essa peça, por favor, me marque lá no Instagram, para que eu possa compartilhar o seu trabalho no Store. E a gente vai vir logo mais com a peça, né, o tapetinho do vaso para vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus! Making our Christmas memories.